mais um episódio de quinta no ar, aqui no Investidor em Foco, que na verdade é de primeira, porque a gente falou em 10 episódios somente de planejamento financeiro, trazendo aqui para vocês as principais dúvidas sobre esse assunto. E aí teve aposentadoria, organização de finanças, teve previdência, teve finanças para quem é profissional liberal, autônomo, para quem tem carteira assinada e por aí vai. A gente falou muito sobre organizar as finanças, mas e os erros que a gente comete quando está executando ou fazendo esse planejamento financeiro, hein? Vamos falar um pouquinho deles também? Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje, desta quinta-feira, dia 21 de abril, que já tem Ana Leone, já tem Martim Iglesias e já tem Juliana Ranciar, direto das suas férias relaxantes. Vou começar por você, Ju. Bem-vinda de volta. Oi, gente. Obrigada. Legal estar de volta aqui com vocês. Bom dia, boa semana pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Muito bom, Ju. Bem-vinda de volta. Ana, tudo bem por aí? Tudo jóia. Bora lá, né? A Juliana fresquinha aí das férias, delícia, tá contagiando a gente de maneira positiva. Então, bem-vinda, Ju, bem-vindo a todos aí em mais um episódio. Esse vai ser especial, hein? Para a gente refletir sobre o que a gente anda errando aí nas nossas finanças. Muito bom. Martim, tudo bem contigo? Tudo bem, sim, Renata. Estou ótimo aqui também. Não estou voltando de férias, mas teve um feriado, né? Sempre ajuda também a descansar um pouquinho, colocar as coisas em ordem. Verdade. Bom, já que a Ju está aqui revigorada, passo a bola para ti. Pode começar, é todo teu. Não esperem muito, porque a gente volta de férias num ritmo diferente, tá, gente? Então, a gente não lembra da senha, né? A gente não lembra nada. Vamos com calma. Mas, bom, acho que aqui temos uma primeira pergunta para começar, e acho que é legal ouvir a opinião de todo mundo. Quais será que são os erros, os principais erros financeiros que as pessoas podem cometer, hein? Começa você. Já que ela passou a bola para você, você devolve, é assim. Muito bom. Eu acho que os principais erros, vou contar um que eu já resolvi. Até uma sugestão que a Ana também pontuou, ter mais de um cartão de crédito. Eu tinha mais de um cartão de crédito, entendi que só servia para bagunçar meu orçamento e me deixar ali naquele limite entre ter um orçamento organizado usando o cartão de crédito e me perder no meio dos cartões de crédito. Então, acho que esse é um erro. Vocês concordam, hein? Eu concordo. Eu costumo dizer o seguinte, se a gente tem uma fonte de renda, é melhor ter uma fonte de gasto, né? Apesar do cartão ser um instrumento que ele poderia ser um instrumento que ajuda no controle, ele traz essa facilidade de compra, então as pessoas acabam se seduzindo por isso. E eu vi um levantamento que, em média, as pessoas no Brasil têm 1,7 cartões de crédito, então quase 2 cartões de crédito cada pessoa, segundo essa pesquisa. E é bastante, porque em geral tem aquele argumento de, vou ter um cartão para ter a melhor data de pagamento, e no fim, a melhor data de pagamento é aquele que você tem o dinheiro para pagar, não necessariamente a conveniência do crédito que está sendo dado. Então, esse é um dos erros, ou se não é erro, é uma atenção. Se a pessoa quer ter mais que um cartão de crédito, ela tem que saber, então, que o alerta dela aí tem que estar dobrado, a atenção dela dobrada para ela não se perder nas finanças. Eu já me endividei no cartão de crédito, esse foi um problema que aconteceu comigo, já contei essa história em alguns eventos, assim, que o primeiro trabalho corporativo que eu tive foi numa empresa de cartão de crédito, eu era atendente de telemarketing dessa empresa, e o kit boas-vindas eram 2 cartões de crédito, um de cada bandeira que tinha na época. E eu tinha 19 anos de idade, então, para mim, aquilo foi difícil entender que aquilo não era meu dinheiro, aquilo só era uma antecipação de algo que eu teria que pagar depois. Então, eu acabei me enrolando aí e aprendi a lição. E dava para ver bem ali como já naquela época em que não tinha estabilidade, na inflação alta, não tinha estabilidade econômica, inflação alta, tudo,
o quanto as pessoas perdiam. Eu acho que esse é um erro, assim, recorrente que as pessoas têm. Então, concordo com você. Eu tenho mais de um cartão de crédito mesmo, tá? E, de fato, ele dificulta o acompanhamento, tá? Mas, tipo, se você, a questão é essa, quer dizer, quão disciplinado você é em comprar ou não comprar, né? Quer dizer, acho que as coisas se resumem muito a isso, né? De fato, ele dificulta, complica um pouco o acompanhamento, você tem que ver exatamente a soma dos dois, em que data cai, para que pagamento, a que data de receber o meu salário, né? A gente que é assalariado, vai cobrir aquelas despesas, qual salário você vai utilizar, mas o fato ele é um dificultômetro, mas não é um impeditivo, ou seja, não é algo que de fato é impossível de superar se você tem o seu controle no fato de comprar. Agora, o que eu entendo que o problema que acontece é que a pessoa fica esperando o cartão virar, e aí na virada do cartão faz um monte de compra, né? Porque a data é ótima para comprar, vai pagar muito lá na frente. Agora, hoje em dia, sei lá, em diversos aplicativos, né? Você tem a questão de que você compra em um clique, né? Nem precisa colocar mais o cartão de crédito. Então, é super simples. Isso é um perigo. E é um perigo, né? Então, o ponto ter mais de um cartão de crédito dificulta nesse sentido. Você precisa ser mais organizado do que aquele que tem um cartão de crédito, né? De fato. Mas, posso até trazer um contraponto? Eu tenho 2 cartões também, mas como é que são esses cartões? Que é um jeito de organização que para a gente funciona muito. É um cartão meu, que é o único que eu tenho para as minhas despesas, minhas compras, as minhas assinaturas. Então, são aquelas minhas despesas pessoais, vamos chamar assim. E eu tenho um que é adicional do meu marido, e que a gente ali concentra as contas em comum. E ele tem o cartão dele individual também para os gastos pessoais. Então, isso funciona muito. Eu tenho 2, ele tem 2, sendo que um desses 2 é um comum, em que todas as despesas que a gente compartilha estão ali. Então, as despesas com os nossos filhos, as compras de supermercado, então, as coisas que a gente divide as contas. Isso é um jeito super simples de organizar, mas ele é menos pela conveniência de ter mais uma linha de crédito, mas, como você pontuou, Martim, é uma fonte de organização aqui do nosso lado. Mas tem 2 fontinhas de gasto aí que precisa prestar atenção. Boa. Eu tenho 2 também, mas o meu, na verdade, é só por ter uma bandeira de cada, assim, um de cada bandeira, na verdade, né? Então, eu acabo usando mais um deles, em razão até dos benefícios e tudo, por acumular pontos, mas o outro eu tenho porque, sei lá, vai que um dia precisa. Eu acho que é bem isso que a minha forma de pensar é bem semelhante com essa da Ju. Tem lugares, sei lá, hoje é menos frequente, que aceita uma bandeira e não aceita outra, né? Então vale a pena ter 2, né? Acho que é por aí. Mas olha que interessante, né? Assim, olhando assim os depoimentos, no fim a gente trouxe isso aqui como sendo uma atenção ou um erro que as pessoas cometem de ter mais de um cartão de crédito, mas acho que a gente teve 3 exemplos aqui, 4 com o seu, com argumentos que são argumentos diferentes do ter mais uma fonte de gasto, ou sim da organização mesmo. No meu caso, a organização financeira, do outro, a diversidade de bandeiras, que é importante, a depender do lugar que você viaja e etc. Então, eu acho que a gente conseguiu mostrar aqui que isso pode, não necessariamente é um erro, se a motivação da gente ter mais de um, ela é diferente do que de ter mais uma fonte de gastar, né? Boa, verdade. Tem que ser mais racional, né? Ju, qual é o seu erro financeiro? Olha, eu não diria que é o meu, mas é o que mais me incomoda quando eu vejo nas pessoas. E acho que é mais uma questão comportamental, assim. Acho que eu já falei disso em alguns outros episódios aqui. É a questão da arrogância financeira. E a gente trabalha em banco, a gente trabalha em área de investimentos. Martim está aqui há bastante tempo, sabe o que eu vou dizer. Eu acho que as pessoas, às vezes, acham que entendem mais do que realmente entendem, e as pessoas acham que têm mais apetite do que realmente têm. E, nesse caso, talvez não seja um desconhecimento da pessoa, mas sim uma arrogância de se colocar numa posição de pedestal, assim, de, tipo, eu sei muito,
eu aguento muito. E nem sempre isso é verdade. E eu vejo muito disso acontecendo ao meu redor, assim. Boa, bom ponto. Eu acho até, né, que o Martins que pode concordar com isso também, que eu acho que essa é uma das características também que levam as pessoas a caírem nas fraudes financeiras, um excesso de confiança, de achar que está no controle da situação, que elas sabem o que elas estão fazendo e elas acabam não olhando os detalhes ou prestando atenção naquilo que pode impactar negativamente. Então, quando a gente traça o perfil de quem cai, por exemplo, em golpes financeiros, tem muito isso que você está trazendo. Essa coisa de, né, eu sei o que eu estou fazendo, não, é ótimo, olha aqui, está todo mundo fazendo, tenho certeza que vai dar certo. Então, acho que tem, né, alguns traços aí de comportamento que acho que corroboram isso que você está trazendo. Acho que é uma questão mesmo, como você citou, de excesso de confiança, algo de vaidade, né? Ou seja, no sentido de querer estar certo, né? Alguma coisa desse tipo, né? Que causa isso. Acho que eu concordo que isso acontece com uma certa frequência. Eu vejo gente assim, sim, com frequência, Ju. E queria trazer só uma coisa que lembrei agora, que acho que tem a ver com a nossa conversa, antes da gente falar dos erros que são mais comuns, né? Não só os nossos. Eu faço sempre, sigo todas as dicas da Ana e do Martim ali na planilhazinha, no controle, no planejamento dos meus gastos, aquela coisa, me considero uma pessoa organizada nesse sentido. Só que assim, não fico revisando todos os meses se está tudo bem. Eis que outro dia fui eu revisar a minha planilha e quase caí para trás, porque ela estava... eu estava gastando mais do que eu tinha noção e tinha umas coisas penduradas ali que eu não sabia de onde estavam surgindo. Então, aqui, acho que também é uma dica legal na questão, quando a gente fala dos erros, não é brincadeira essa história de revisar os seus gastos. Aquela coisa que a gente sempre falou aqui de revisa se está gastando demais com tal item, se o cartão está saindo do limite, se a despesa X está ultrapassando o que era para ser. Porque a gente vai indo e quando percebe, a gente sim sai da linha. Aí agora estou eu aqui fazendo o cálculo de novo, vendo onde é que eu corto, onde é que eu reduzo, para que o meu planejamento volte para os trilhos, né? E essa é um erro recorrente também, porque a gente, eu costumo dizer, né, o orçamento é igual unha, a gente sempre tem que cortar, sempre tem que olhar, e é chato demais, eu não gosto de fazer isso, sinceramente, falando para uma audiência aberta, acabando com a minha reputação, mas não gosto, acho uma coisa chatíssima ter que ficar revisando esse tipo de coisa. Existe aí uma questão também de comportamento que a gente não quer, né, encarar, porque, enfim, a gente está encarando uma realidade que a gente mesmo fez, mas não é legal, né? E a gente perde o controle mesmo, e perde nas pequenas coisas, ou nas coisas que são muito recorrentes. A gente até fez um episódio sobre isso, porque como está indo bem, ou seja, está pagando em dia, né, a conta de luz, a conta de água, o plano de dados, as suas assinaturas, só que aí que vão surgindo os excessos, né, aqueles limos ali que a gente sempre tem que ir lá e limpar. Mas você tem razão, a não atenção ao detalhe, não precisa olhar todo dia, toda semana, mas a gente precisa ter um ponto de checagem. Os cariocas gostam de dizer, né, um freio de arrumação. Então, sempre é bom dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo. É um erro muito comum mesmo. E além do que a gente falou aqui, dos nossos próprios erros aqui no nosso podcast. Nem falei o meu, queria comentar o meu, queria comentar um erro que eu cometi no passado. É que a gente acha que você não erra. Gente, nem tá no meu radar uma coisa dessa. Eu me lembro que em um momento, faz bastante tempo, aliás, na verdade, na época do meu casamento, já faz bastante tempo, eu lembro que na hora de montar a casa e tudo, me lembro, eu parcelava tudo em muitas vezes, né? Então, 12 vezes, tá? Eu chegava lá, comprava uma coisa, não, a parcela é tanto, dá para ir 12 vezes, tá? Aí depois, outro dia de novo, mais de novo, 12 vezes. Você vai ver,
Na hora que você chega a somar, você estava com a minha renda comprometida um ano para frente de uma forma impressionante, por valores que você nem percebia, porque você acabava prestando atenção no tamanho da parcela, não no volume gasto, e no fundo das contas você foi gastando, não, isso aqui é só esse valor, vamos ver, vamos parcelar, jogar lá para frente. No fim das contas, quando você somava tudo, gerava um comprometimento de renda por um horizonte bastante longo de tempo, né? Então, acho que tem que ter bastante cuidado com isso, tá? Com ter muitas compras parceladas simultaneamente. Não, sabe, eu acho que eu gosto de uma analogia que é a seguinte, assim, grandes vazamentos, você vai lá e resolve na hora, você descobre na hora. Se estoura um cano na sua casa, começa a inundar a tua sala, você vai falar, meu Deus, chama o encanador, vamos resolver, desliga o registro, porque é um trauma ali evidente. O que eu acho que se torna um problema são os pequenos vazamentos. Vai vazando aqui, vai pingando ali, quando você vê, cai o teto na sua cabeça. Ou seja, o efeito é o mesmo, só que o volume é diferente. Essa é uma coisa muito comum mesmo, as pessoas não subestimarem o poder das pequenas parcelas, né? O estrago que as pequenas parcelas, os pequenos gastos podem trazer para o orçamento. Verdade. Bom, nessa linha, eu ia perguntar para vocês quais são os erros mais cometidos. Não necessariamente são os mesmos dos nossos, mas acho que é um pouco com essa questão do controle das despesas, né? Talvez seja um pouco parecido com o meu, no caso da pessoa não fazer essa revisão e, de repente, ver que está atolada em dívida porque não controlou. Vocês concordam? Concordo. Quer comentar aí, Martim? Eu concordo, mas se quiser, primeiro vai lá. Não, pode começar. Pode começar, Ana. Eu concordo. Eu acredito que se a gente olhar assim, até eu fiz também um levantamento aqui, quais são as coisas que as pessoas mais recorrem, né, nesses erros, é a falta de controle. Essa é a primeira coisa. A gente tem até uma máxima que falam, né? Você acha que ganha 1.000, mas na verdade você ganha 800. Você acha que você gasta 1.000, mas na verdade você gasta 1.500. Por quê? Porque é aquela conta de aproximação. Quando a gente está falando, né? Quanto você ganha? Não é o salário que você negociou com o seu chefe, não, quando você começou a trabalhar. É o quanto cai na sua conta, que é descontado dos impostos, que é descontado até benefícios que as empresas têm, enfim, isso reduz a renda. E essa, mesmo que seja uma pequena redução ao longo do tempo, como a gente falou, que isso pode trazer um problema. Então, a falta de controle do lado de quanto entra pode ser um problema, e do quanto sai, pior ainda, porque é a variável que a gente tem mais controle, ou menos deveria, porque a gente decide o que a gente gasta, o que a gente não gasta, porém a gente não acompanha isso. Então, esse é um erro bastante recorrente para as pessoas. Um outro que eu gosto de citar também é a ordem, né? Se a gente puder colocar o nosso orçamento em uma equação, ela deveria ser o quanto a gente recebe, né? O que a gente recebe, pagar as nossas despesas do dia a dia, a gente investir e gastar o que sobra. Só que essa é uma ordem que muita gente não segue. As pessoas recebem, pagam as despesas do dia a dia, muita gente até termina aí, né, vive para pagar contas, então isso também é uma atenção importante que as pessoas têm que ter. Elas gastam naquilo que elas querem e, se sobrar, elas investem. Essa ordem orçamentária é muito nociva, porque jamais sobra. O sobrar é o que a gente dá, o sobrar é o que a gente primeiro se sacia em tudo que a gente quer, e o que sobrar a gente dispensa. E quando a gente está falando de finanças, isso é um problema. Acho que a maior parte, aí a gente vê as estatísticas de pessoas que não têm reserva de emergência, pouco ou muito pouco, é porque elas têm essa ordem no orçamento delas. Primeiro elas gastam o que elas querem e deixam só para investir aquilo que sobra, e nunca sobra, porque isso nunca é prioridade. Então, a inversão dessa lógica ajuda muito, e isso só vai acontecer se a gente tiver controle, que é o que a gente está falando aqui, né? E você, Martim, se a gente pensar em investimentos, você acha que tem erros mais comuns? Não ter uma reserva de emergência, por exemplo, é um erro? Não, sem dúvida, e é um erro muito importante. Primeiro porque a reserva de emergência é o início, né? Ou seja, uma reserva que te permite passar por algum tipo de dificuldade
sem um impacto financeiro grave. Então, a reserva de emergência também pode até ser considerada até, muitas vezes, uma reserva de oportunidade, né? Caso você tenha a oportunidade de comprar alguma coisa que você precisa de forma antecipada, muitas vezes isso te gera um benefício. Então, mas é muito comum a pessoa não ter nada de reserva. Eu sei que, por exemplo, durante toda a questão da pandemia, teve muita gente que sofreu muito a falta de uma reserva de emergência, né? A gente teve muitas postos de trabalho que desapareceram, pessoas que não tiveram como manter a sua renda, e quem tinha uma reserva de emergência viu, de fato, o valor e a importância que é ter essa reserva de emergência. Inclusive, acho que em pesquisas, que, se não me engano, até feita pela Ambima, a importância da reserva financeira ficou muito mais evidente para as pessoas durante a própria pandemia. Então, eu diria que esse é um erro importante. Ele já se reflete na criação do hábito de guardar dinheiro, que é extremamente importante, né? Criar a reserva de emergência exige, né, ou é o resultado da pessoa ter um superávit, ou seja, não gastar tudo aquilo que ganha. Então, já é importante pela criação do hábito. E a partir dessa criação da reserva de emergência, a pessoa começa a combater outros dois problemas que eu acho que são importantes, que é não começar, e principalmente não começar a guardar pensando na aposentadoria. Acho que na aposentadoria, é um lugar para onde nós caminhamos em algum momento da nossa vida por vontade própria, ou mesmo sem vontade própria, né, nós teremos dificuldade de manter a nossa renda vinda do trabalho e de alguma forma nós temos que viver, e não dá para viver apenas do INSS. O INSS, provavelmente para a maioria absoluta das pessoas, não será suficiente para cobrir as suas despesas, né? Então, e aí a aposentadoria é uma coisa para a qual é fácil se planejar se você tem horizontes de longo prazo, porque você tem tempo para guardar dinheiro, porque os juros, né, os rendimentos te ajudam, e os rendimentos sobre os rendimentos, e os rendimentos sobre os rendimentos sobre os rendimentos, quando você tem o longo prazo, isso ajuda demais, né? E as pessoas, de forma geral, então, não pensam no início e param para pensar quando já é tarde demais, quando se requer um esforço muito grande. E muitas vezes a preparação para a aposentadoria, que seria algo fácil, acaba sendo, na verdade, uma gestão de crise, ou seja, tentando guardar de alguma forma algum valor para poder, de alguma forma, né, não ter passar tantas dificuldades ou ter que mexer tanto no orçamento na hora em que se para de trabalhar. Então, acho que isso de não começar e não pensar na aposentadoria são, no momento certo, ou seja, o mais cedo possível, são problemas muito frequentes mesmo. E pensando um pouco mais em termos de investimentos, eu acho que tem outros dois, que o primeiro é não olhar em horizontes longos, e aqui vale tanto para quem está ganhando nos investimentos como para quem está perdendo, né? Começar por quem está perdendo, muitas vezes a pessoa sofre uma perda e já quer se desfazer, essa perda aqui não é para mim, esse mercado, e às vezes no longo prazo essas coisas se recuperam, né? Então, é importante, e para quem está ganhando também, muitas vezes a pessoa está num mercado com enorme potencial de valorização e acaba realizando cedo demais um lucro, né, e perdendo a grande valorização de ativos de risco. Então, o olhar de curto prazo atrapalha bastante o investidor, né, o olhar que nós podemos chamar de miopia, né, um olhar míope. E, por outro lado, a diversificação, né, que acho que é outro erro. Muitas pessoas não diversificam o suficiente, não entendem o conceito de diversificação como algo que ajuda demais, como algo que permite melhorar a relação de risco-retorno, ou seja, para o mesmo nível de risco assumido, uma carteira diversificada gera mais retornos no longo prazo, né? Então, eu acho que essa questão da diversificação, e eu atribuo, já falamos sobre isso, Renata, em algum momento, que eu atribuo o problema da diversificação à frase, né, de não colocar todos os ovos na mesma cesta, que para mim é uma frase apenas sobre risco, que remete a quem tem medo, quem quer se proteger, mas na verdade a diversificação é melhor do que isso, né? A diversificação pode também ser vista como obter melhores rentabilidades dado um nível de risco.
uma otimização de risco-retorno, né? Então, acho que a não diversificação também é um problema. Então, resumindo aqui, que eu falei um monte de coisa, é não ter a reserva de emergência, não começar e não pensar na aposentadoria, eu coloco as duas coisas mais ou menos num mesmo lugar, e depois não diversificar e não olhar no longo prazo. Eu acho que em termos de investimentos são essas as questões. Nossa, eu vou complementar com uma coisa. Fala, Ju, fala. Não, pode ir. Já falei demais. Mas uma coisa que você falou, Martim, que eu acho interessante de pontuar, veja se vocês concordam, que é o seguinte: muitos desses erros que você apontou, uma das origens, na minha opinião, é a expectativa equivocada em cima de cada uma das reservas que a pessoa tem ou das reservas que ela não tem. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a pessoa coloca uma expectativa de rentabilidade na reserva de emergência que frustra, né? E que, na verdade, uma reserva de curto prazo, o atributo que se deve buscar é a segurança e não necessariamente o rendimento, diferente do que na aposentadoria a pessoa quer, às vezes, tem um investimento mais de longo prazo, sofre uma oscilação, aí alguma pressão, seja de marcação ao mercado, ou seja de qualquer pressão de mercado, aquilo tem uma oscilação, ela já fica desesperada, porque aí a expectativa dela também está errada, que, na verdade, aquele montante deveria ser para ela pensar no longo prazo, ou seja, minimizar um pouco esses efeitos de curto prazo. Então, para mim, tem um pouco assim de expectativas cruzadas também, que as pessoas cometem muito. Ana, você está certíssima, né? Quando o Itaú criou o Conselho das Três Reservas, uns 14 anos atrás, a ideia era exatamente essa, deixar claro que os atributos dos investimentos nas reservas são diferentes entre elas. Então, eu preciso ter uma ideia de quanto eu preciso de conservadorismo e liquidez, preciso ter uma ideia de quanto eu vou ter na aposentadoria para aproveitar benefícios fiscais, para aproveitar prêmios de longuíssimo prazo, onde a liquidez não é tão importante, onde o risco pode ser diluído no longo prazo, e na outra reserva, que é a reserva de objetivos específicos, está na dependência um pouco do perfil e do horizonte de tempo, mas na hora que eu separo em reservas, eu consigo escolher de uma forma muito mais clara os atributos de cada tipo de investimento. E como você falou, Ana, acho que muitos dos erros exatamente em confundir ou não entender o benefício da separação nas reservas, que no fim das contas é escolher os instrumentos de investimento mais adequados para cada uma delas. Eu acho que a fonte desses erros estão muito ligados a exatamente isso que você falou. Acho que é um excelente comentário aí, Ana. Muito bom. A gente falou bastante aqui também, parece que tem algo a ver com o comportamento das pessoas, né? Tem algo de comportamento especificamente que possa colaborar para reforçar esses erros, assim, Ana e Martim? Se quiser que eu começo, Ana, posso? Vai, você que é o cara do viés. Não, aqui sem dúvida tem um viés do presente, né? Que é também, né, ligado a questão do desconto hiperbólico, nome feio, né? Ou inversão de preferências, ou seja, que é o fato de que a gente dá muito peso para o presente e qualquer coisa distante no tempo a gente avalia como desnecessário ou adia, né, deixa para depois, né? Então, esse é um fenômeno muito importante no ser humano, né? O ser humano prefere uma pequena compensação presente a um grande benefício futuro quando a compensação é iminente. E aí isso faz com que a gente gaste e não guarde para o futuro, né, com que seja difícil guardar recursos e outros hábitos que requerem esforços presentes. Então, não criar a reserva de emergência, não pensar na aposentadoria, certamente está ligado a essa questão do viés do presente ao desconto hiperbólico. O desconto hiperbólico é a forma matemática como você trata o viés do presente, né, de dar tanto peso ao presente. E quando a gente pensa, por exemplo, na falta de diversificação, para mim tem muito aqui de excesso de otimismo, né, e excesso de confiança, overconfidence. Ou seja, o investidor acredita que é capaz de escolher os melhores investimentos a cada momento, que conseguirá se movimentar entre os melhores. Agora é época de bolsa, agora é época de dólar, agora é época de juro, agora é época de criptoativo, agora é isso. Tipo, caramba, mas isso não é possível, né? Se movimentar dessa forma pressupõe eu ser melhor do que centenas de milhares de agentes de mercado, né? Que não conseguiram se posicionar antes de mim. Então, tipo, a falta de diversificação, no fim das contas, ela está baseada
numa crença de que a gente é superior, ou seja, numa lógica de excesso de confiança. Já falamos que o excesso de confiança é um viés negativo, não é autoconfiança, não é uma pessoa confiante, é uma pessoa na qual a confiança se torna perigosa, né? É como o cara, né, depois de tomar uma cerveja, querer andar numa corda bamba entre dois prédios, tipo, isso não é bom, sabe? Isso é extremamente perigoso, né? Mas às vezes o cara, depois de várias cervejas, acha que é capaz. Cuidado, né? Então, acho que esse excesso de confiança atrapalha muitas decisões também. Então, acho que esses erros mais ligados aos investimentos, né, embora também possamos falar sobre a organização financeira, estão ligados a esses dois viés, pelo menos esses que nós citamos aqui, né, que é a questão do viés do presente e também essa questão do excesso de confiança. Eu gosto de dois também, que eu acho que completa aí um pouco o elenco aí. O primeiro é o da confirmação. Quando a gente está falando desse viés, assim, o que ele significa? Que você só considera aquelas informações que são alinhadas com as suas convicções e aquilo que você já quer decidir. Aquela coisa que você quer comprar uma blusa nova e você está ali na dúvida, aí você pergunta para alguém, a pessoa fala, não, bobagem, você já tem. Aí ela vai e pergunta para outra pessoa, nossa, linda, ficou ótimo em você. Compra mesmo, você merece. Poxa, ela já tomou a decisão que ela queria comprar, então ela só precisava de uma confirmação para fazer aquilo acontecer. Esse viés, para mim, da confirmação, ele tem, obviamente que eu dei um exemplo, mas quando a gente está falando de decisões financeiras, ele faz com que a gente ignore as informações que muitas vezes vão ir contra as nossas convicções, mas que são informações corretas. Então, é o caso que a gente falou aqui, vamos pegar a diversificação. Poxa, a diversificação é um meio de você potencializar os seus ganhos e diluir os seus riscos. Só que se você não acredita naquilo, se você quer investir num ativo que alguém falou para você que aquilo faz sentido ali para suas crenças, o seu processo de decisão, você vai ignorar uma informação que é uma informação boa, que ajudaria uma melhor decisão e vai só confirmar aquilo que você já imaginava e já queria. Então, para mim, esse é um viés que reforça muito alguns erros. E o outro clássico, que é o efeito adesão, que a gente conhece como efeito manada, que é a tendência da gente acompanhar a maioria, não importa o que a maioria esteja fazendo. É melhor a gente errar com todo mundo do que sozinho. E esse efeito é muito ruim, a gente vê ele muito no mercado financeiro, principalmente com as novas tendências, novos produtos, novas abordagens que surgem, as pessoas tendem a aderir muito a isso e, às vezes, não entendem que aquilo não é adequado para elas. Então, existe aí uma série de vieses, puxa, eu adoro esse tema, a Martim também, né, gosta muito. São truques aí que a nossa mente realmente prega na gente e que a gente tem que tomar cuidado, uma vez que a gente sabe deles, a gente acho que apura um pouco melhor as nossas decisões, mas só colocando mais dois aí nesse elenco que você trouxe. Muito bom, gente, muito bom, lista completa, erros nossos, erros comuns, erros de investimento, comportamentos que induzem ao erro. Acho que a gente deu o serviço completo aqui para tentar alertar quem está fazendo seu planejamento, quem já faz, quem está revisando, tipo eu aqui, para que as pessoas cometam cada vez menos erros na hora de fazer, já que a gente dedicou 10 episódios a falar só de planejamento financeiro, e foi uma baita série, tem playlist no Spotify e no YouTube especificamente, só com esses episódios, para quem quiser indicar, quem quiser revisar, eles estão todos juntinhos ali, vocês podem consultar dentro do Investidor em Foco. Gente, obrigada, foi um prazer esse episódio com vocês. Prazer todo meu. Boa. Até a próxima, minha gente. Até a semana que vem, então, antes do próximo episódio de quinta, ainda tem a próxima terça-feira, mas na próxima quinta estaremos todos juntos de novo. Obrigada a vocês que acompanharam mais esse episódio. Boa semana, bom feriado, hoje é feriado, então aproveitem, a gente se fala na próxima semana. Até lá!